Que bom estar com você mais uma vez no nosso canal Família Reconstruindo Valores. E eu venho nesse momento conversar com você sobre uma pessoa da Bíblia, um personagem bíblico chamado Noé. E eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu tenho uma pergunta para a gente refletir um pouco sobre ela. Que legado nós estaremos deixando para as gerações seguintes? Que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos? O que é que eles pensam de nós e como eles nos enxergam? Nós estamos vivendo dias cada dia mais turbulentos pela falta de bons exemplos de pais, de mães, numa sociedade em que pessoas que esperávamos serem íntegras na sua forma de ser, dia após dia nos decepciona com comportamentos que nos chocam, não é? Eu fico pensando, por exemplo, quantas condenações nós tivemos nesses últimos anos aqui no Brasil. Quantas figuras públicas foram condenadas a cumprirem pena, a serem detidas, não é? E eu fico pensando o que é que essas pessoas poderiam pensar, poderiam refletir, poderiam imaginar sobre legado, né? Que legado elas estão deixando para os seus filhos? Que valores elas estão deixando para os seus filhos? Para os seus netos, para a geração? Porque veladamente elas negam corrupção, elas negam que erraram, que falharam, mas infelizmente os fatos apontados muitas vezes, não são poucas vezes, na maioria delas, declaram que elas são culpadas, que elas favoreceram ilicitamente outras pessoas, que elas tiveram o cuidado de generalizar uma prática corruptora dentro, principalmente do meio público, com a coisa pública, com a verba pública. E eu fico pensando, é muito difícil pregarmos valores, pregarmos lealdade, pregarmos justiça, se não vivermos isto. O texto que nós lemos na palavra de Deus, ele é muito claro. Deus declara Noé justo. E assim como estes fatos que eu narrei no início, nós temos também pessoas simples, pais de família, mães de família, pessoas que conduzem pessoas dentro do processo de gestão, e seja da mínima escala hierárquica até a mais alta cúpula, cada um de nós temos um papel a desenvolver nesta sociedade. E eu tenho visto com muita perplexidade filhos que hoje já não valorizam o ato de pedir licença, de dizer educadamente, se dirigir às pessoas em uma saudação de bom dia, de boa tarde, de boa noite. E tudo isto é reflexo da criação dentro de casa. Eu conheço filhos que tratam os pais por pseudônimos que eu não tenho nem coragem de falar para você aqui. Não tenho nem coragem de lhe dizer, né? Isso é fruto de uma delapidação de valores dentro da família. E a minha pergunta a você agora, e para mim também, que valor eu estou deixando para os meus filhos? O que é corrupção para você? É apenas roubar o dinheiro público? É ludibriar as pessoas, comprando-as dentro de um cenário de corrupção, seja ativa, seja passiva, seja peculato, seja crimes contra a ordem fiscal, tributária, financeira? Corrupção não é só isso. Corrupção é o simples ato de você furar uma fila em um banco
é um ato de corrupção. O simples ato de não devolver um troco que recebeu a mais é um ato de corrupção. E esses exemplos, eles são fatalmente percebidos dentro da família. Olha o que Deus diz a Noé: entra tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante desta geração. Que justiça é essa que Noé esboça nas Escrituras e que tem a percepção do próprio Deus? Noé era um homem temente a Deus. Noé era uma pessoa que obedecia à voz de Deus. E esse é, sem dúvida, o primeiro grande passo para nós vivermos uma vida de integridade moral, de integridade interior e de integridade, esboçando o exemplo para os nossos filhos, para a nossa família e para as pessoas com as quais convivemos. Por isso eu convido você a pensar sobre isso. Reconstruir o valor da integridade moral, da integridade interior. Reconstruir esse pilar na nossa vida é uma tarefa diária. Ela não é uma tarefa acabada, porque todos os dias nós somos tentados a termos um comportamento que não dignifique a sociedade, que não dignifique a nossa vida diante dos nossos irmãos, dos nossos amigos e da nossa família. Por isso eu convido você a pensar sobre isso e dizer todos os dias para Deus: Senhor, faz de mim uma pessoa justa, íntegra. Se você quer fazer esse exercício, a palavra de Deus declara no livro de Provérbios, no capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que temamos a Deus não é ter medo de Deus, não é lembrar de Deus como alguém apenas que serve para nos dar alguma coisa, mas é temê-lo, honrá-lo, amá-lo e seguir os seus mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue guiando os seus passos. Não esqueça de curtir o nosso canal, de dar um like e de propagar esta mensagem que estamos falando a respeito do reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.